dessas pessoas, nós declaramos que elas terão oportunidade de ouvir o Evangelho. E aquelas que estão ouvindo o Evangelho, mas ainda estão mortas, nós declaramos, elas terão uma experiência real com o Senhor. Não vai viver só de ouvir falar, mas vão ouvir o Senhor e vão ter uma experiência com esse Deus. Nós declaramos salvação, libertação, em nome de Jesus. Nós declaramos que elas estarão aqui fazendo cursão, CDL, e serão líderes na casa de Deus. Nós declaramos o poder do Senhor, a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Ô Senhor Jesus, Senhor é bom. Amém? Amém. Aleluia. Amém. 16º dia. Aleluia. Senhor é bom. Amém? Estamos chegando ao final, mas como diz a palavra, melhor o final do que o início de todas as coisas. Amém? Creio que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo para ministrar ao seu coração. Amém? E quando eu estava hoje preparando essa palavra, eu estava meditando nela, eu vi o quanto que o Senhor é bom, o quanto o Senhor é gracioso. Nós começamos um jejum de 21 dias. Sabe, no começo a gente faz conta, vai demorar, nossa, vai ser difícil. Mas sabe, cada dia que passa, vai passando os dias, o Senhor vai nos enchendo da presença dele na nossa casa, o ambiente muda, e a gente está aqui no 16º dia, para a honra e glória do Senhor. Eu creio que ainda serão dias de muito poder de Deus na nossa vida. Nós veremos o manifestar da graça e a bondade do Senhor na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos familiares, conversão. Contar para os irmãos, esses dias eu estou orando por uma família, eu pensei de ligar para ela, mas eu não liguei. Eu estava deitado ainda em casa, foi semana retrasada, assim, na semana que a gente começou o jejum. O telefone tocou, de vídeo. Nós ficamos conversando mais de 1 hora. E ela está crendo no Senhor Jesus. Eu disse para ela: estou orando por você, pela sua casa, porque você é sangue do meu sangue. Há uma promessa do Senhor, que eu e minha casa serviremos o Senhor. E ela está crendo, e eu estou orando por ela. Eu creio que o Senhor já alcançou. É questão de decisão dela, de um dia ela está cultuando o Senhor, buscando o Senhor. Mas eu creio que a nossa oração, ela é verdadeira, ela é fiel. Deus é fiel de responder cada uma delas. Nenhuma oração sobe sem que ela não volte com a resposta do Senhor. Assim como toda a minha família, eu creio que será salvo, assim também será a sua família. Amém? Aleluia. Você crê nisso? E o Senhor hoje tem uma palavra para nós. Quem que é filho aqui? Todos nós somos filhos, né? Às vezes eu estava preparando aqui a palavra, eu falei, mas eu não sou filho. Não, eu sou filho também. Essa palavra é para mim também. Ainda que meus pais faleceram, meu pai faleceu em 1990, minha mãe, não me lembro a data, foi em 2018. Eu falo, minha esposa não lembra a data do falecimento da minha mãe. Mas eu sou pai, nós somos pais. E Deus quer fazer na nossa família. Amém? Aleluia. A paternidade é uma das missões mais nobres que o Senhor colocou na nossa vida. Mas também não é algo fácil, é algo que nós precisamos da presença do Senhor para que nós possamos colocar em prática a nossa paternidade, colocar em prática aquilo que o Senhor quer
que nós façamos como família. Amém? Essa noite o Senhor vai nos instruir em alguns pontos, como verdadeiramente sermos uns pais que influenciam os nossos filhos para o Senhor, né? Como eu disse, né, paternidade não é fácil. Muitos pais, né, nós temos exemplos na Bíblia como Davi, Samuel, Josafá, que foram homens de Deus, homens que construíram, conquistaram reinos, levaram, né, a palavra do Senhor, que estão ecoando até hoje no mundo, mas infelizmente eles falharam em alguns aspectos, e um dos aspectos que esses homens de Deus falharam foi a questão da paternidade, e hoje nós iremos falar sobre isso, amém? Deus quer nos construir lares fortes, Deus quer fazer de nós uma família realmente forte, uma família, né, cheia da presença do Senhor, né, filhos, homens e mulheres de Deus, amém? A promessa do Senhor que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, não só ele, nós sabemos que a salvação é individual, mas há uma promessa, de quando nós crermos, toda a nossa casa será salva, assim, eu creio, que eu e minha casa somos salvos, amém? A salvação é para a família, irmão, amém? Deus tem um projeto para a nossa família, de salvar cada uma delas, dos nossos membros da nossa família, né? Noé, por exemplo, irmão, não estaria feliz no dilúvio, se ele não soubesse que seus filhos não estivessem dentro com ele na arca. Não foi diferente também, irmãos, naquela época lá no Egito, quando Deus enviou as 10 pragas, que ele falou, passar o sangue do cordeiro nos umbrais das casas. Você imagina, irmão, aqueles pais, você acha que eles não ficariam preocupados se seus filhos não estivessem dentro da casa, que o anjo iria passar, e aqueles que não estivessem dentro da casa, com o sangue do cordeiro, o sangue nos umbrais das suas portas, das suas casas, eles seriam mortos. Então, irmão, assim como Noé, né, ficou tranquilo, sabendo que da salvação dos seus filhos, assim também foram aqueles pais. Não é diferente hoje, meu irmão, não é diferente hoje. Nós temos a tranquilidade na palavra do Senhor, que se nós crermos individualmente no Senhor Jesus, nós somos salvos. Em contrapartida, há uma promessa do Senhor, que toda a nossa casa será salva. Isso não é automático, irmão, isso não é automático, isso é um processo. Nós temos que crer e continuar declarando a promessa do Senhor, né? Nós temos que continuar falando, declarando, até que o espiritual se materializa naturalmente na nossa família, que eles recebam Jesus como Senhor e Salvador, amém? Aleluia. Alguns de nós nunca tivemos um pai, né? E outros não tiveram um que pudesse ser visto como heróis, até pelo contrário, sofreram por causa disso. Muitos de nós, irmãos, né, perderam seus pais quando eram novo ainda, né? Mas outros também têm pais, mas não reconhecem, seus pais não tiveram boas atitudes com você, não foram um bom exemplo, não é verdade isso? Existem pais extraordinários, é verdade. Quem já ouviu falar do jogador Zico? Zico foi um ótimo jogador. Ele tem um filho chamado Rogério, parece. Não, Serginho é filho do Pelé. Eu estou falando do Zico. Estou mudando um pouco aqui. Eu estou falando do Zico. Sabe? E ele foi começar a jogar futebol, sabe onde? Lá no Guarani de São Paulo. Todos esperavam que ele fosse um excelente jogador. Havia uma expectativa sobre ele. Havia muita cobrança sobre ele. E de fato, ele foi um jogador bem mediano mesmo, bem fora da média, né? Bem fraco. Assim como o pastor falou do filho do Pelé, né? O filho do Pelé não foi jogador, não foi atacante, mas foi ser goleiro. Por quê? Por causa do peso dos seus pais, né, que criaram uma história
E havia cobrança. Muitos filhos hoje vivem debaixo dessa cobrança, né? Porque seus pais se destacaram. Ah, meu pai, né? Eu sou filho de fulano, né? Eu sou filho de ciclano. Quer dizer, ele se destacou. E filhos, tem muitos filhos que vivem debaixo dessa pressão de poder responder como seus pais. Há pessoas com problemas porque seus pais foram ruins demais, mas há outros que sofreram porque viveram debaixo do peso de terem tido os pais extraordinários, como eu disse, né? Falei aqui do Pelé e falei aqui do Zico, né? São comparados pelos seus pais, então eles sofrem essa pressão. Como resolver esse conflito, irmão? É simples, irmão. Os filhos devem se converter aos corações, aos pais, e os pais devem se converter aos corações dos seus próprios filhos. Amém? Mas como o pai pode estar convertido a seu filho? Expressando interesse pela vida do seu filho. Você já perguntou pelos seus filhos, né, os conflitos que ele tem, os problemas, né, a sua intimidade com seus filhos? Quando nós fazemos isso, nós ganhamos direito de entrar na intimidade dos nossos filhos, entrar nos assuntos, ter interesse nos assuntos dos seus filhos, né? Saber como é que está a amizade, qual é a amizade que seus filhos têm, né? Nós devemos saber quem são os amigos dos nossos filhos. Talvez os nossos filhos se relacionem com pessoas que vão trazer prejuízo para a vida dele, e nós como os pais, bons pais, não impondo de qualquer jeito, mas conversando, colocando diante do Senhor, mostrando para ele o melhor proceder na vida dele, né? Fazer escolhas corretas. Quantos pais, né, principalmente aqueles que têm moça, né? Nós temos um irmão aqui que é líder, tem 2 mocinhas, né? Nós temos que interessar de saber dos interesses dos nossos filhos. Eu tenho uma filha também, eu tenho que interessar de saber quem é o rapaz que está querendo cortejá-la, né? Saber quem é ele trabalha, ele é um homem de Deus, ele tem disposição de aprender, tem interesse. Muitos pais não se importam, os filhos se relacionam, vão se casar, vão contrair matrimônio, e os pais não falam nada, não conhecem, não conversam, né? Os pais também não querem saber dos seus filhos, como é que vão os estudos. Nós devemos conversar com os nossos filhos, saber como que ele está, quais as dificuldades que ele tem, quais os medos que ele tem, seus sonhos, né? Sejamos conselheiros dos nossos filhos. Davi foi um grande homem, mas parece que ele não foi um bom pai. Davi era um guerreiro extraordinário. Sabe o que Davi fez? Ele matou leão, ele matou urso na mão. Não existia revólver, espingarda naquela época. E eu creio, irmão, sabe por quê? Porque ele era um homem de Deus, cheio do Espírito do Senhor. Quando nós somos cheios do Senhor, Deus nos capacita para algo extraordinário. Você já pensou, irmão, matar um leão, matar urso, caçar urso? Né? Talvez você vê filme aí na televisão, né? Algum filme, aqueles caçadores de leões, todo equipado, né? Todo protegido, com armas telescópicas. Davi, irmão, só tinha o cajado, mas aquele cajado era o poder de Deus. Ele tinha a força, ele tinha o Espírito Santo. Assim nós precisamos nos encher do Espírito Santo, amém? Para sermos valentes diante das circunstâncias, né? Você também conhece a história de Davi, né? Contra Golias. Você sabe que Davi enfrentou Golias apenas com 5 pedras. Ele pegou 5 pedras num ribeiro, num riacho, e colocou na sua funda. Ele atirou uma pedra, acertou na fronte de Golias. Golias caiu. Sabe, irmão, Davi pegou a espada de Golias e degolou Golias. Você já leu, olhando
contemplar essa cena? Você lê a Bíblia, vendo a cena acontecer? Pois é, Davi tem história. Havia história para Davi contar para os seus filhos. Davi podia contar suas próprias histórias para os seus filhos. Quantos de nós temos histórias para contar para os nossos filhos? Os feitos de Deus na nossa vida. Sabe, irmão, graças a Deus eu tenho história para contar para minha filha. Meus 3 filhos, também tenho 3 filhos, na verdade. Eu os considero como meus filhos. Os irmãos sabem que eu tenho uma filha e tenho mais 2 filhos com a Elisete, amém? Glória a Deus. Então eu os considero. Então eu tenho história para contar para os meus filhos. Eles sabem que eu sou homem de Deus. Mas isso não é honra minha, mas é honra e glória do Senhor. Davi também tinha história. Você deve construir história para você contar para os seus filhos, amém? Aleluia. Você já contou história para os seus filhos? Já sentou com ele e contou histórias? Talvez você contou histórias de outras pessoas, de Davi, né? Mas glória a Deus por isso. São exemplos bíblicos, mas é muito bom contar uma história nossa, né? Davi tinha a sua própria história, né? Absalão podia ter orgulho de seu pai. Davi poderia ter contou história para Absalão. Olha, Absalão, eu matei Golias, eu era apenas um jovem de 17 anos, mas na força do Senhor eu fui contra Golias e libertei Israel, amém? Davi era um guerreiro, alguém, né, forjado para a guerra. Ele também, além de ser guerreiro, ele também era um poeta. Ele compunha, né? Ele também era músico, ele fazia poesia. O maior livro da Bíblia, irmão, foi escrito por ele, que é o livro de Salmos. São 150 salmos. Não são todos os salmos que são de Davi, mas a maioria dos salmos são de Davi. Então Davi era alguém que tinha história para contar. E muitos dos seus salmos são profecias. Além disso, tudo, ele também era um profeta. Sabe, assim como Davi foi, nós podemos ser também. Muito mais ainda, amém? Porque a palavra do Senhor diz que assim tal como Cristo é, nós somos também. E Cristo é maior do que Davi. Nós podemos ser alguém que tem história para contar. Nós podemos ser alguém, né, que possa influenciar os nossos filhos, muito mais como que Davi. E com essa base, nessa imagem, que depois nos relacionamos com Deus, né? Quem não teve uma imagem de pai, terá dificuldade de se relacionar com Deus, como verdadeiro pai. Nós temos a tendência de projetar Deus, a imagem, né? A imagem de Deus dos nossos pais. Às vezes você pai, né? Às vezes os nossos filhos, seu filho pode ter uma imagem negativa de Deus. Por quê? Porque ele tem uma imagem negativa de você. Talvez você é muito bravo, não sabe ouvir, é cheio da razão, muita cobrança. A criança, os seus filhos podem crescer olhando para você, te chamando de pai. Aí quando ele ouve falar e ele fala para, olha, Deus é o seu pai, é o nosso pai. Qual é a imagem que essa criança vai ter, os nossos filhos? Nossa, se Deus é pai, e o meu pai não é um pai bom, meu pai é muito rude, meu pai cobra muito, meu pai não conversa comigo, é tudo na base da cobrança, é tudo na base da ignorância. Essa é a imagem que o seu filho vai ter de Deus. Por quê? Porque é a imagem que ele tem de você. Mas graças a Deus, nós somos instruídos na palavra do Senhor, para nós termos uma mudança de vida, amém? Você quer ser um bom pai? Aleluia! Absalão era filho de Maaca. Outro filho era Amon. Amon resolveu possuir sua irmã Tamar, que era meia-irmã de Absalão. Absalão esperou que Davi se posicionasse, mas ele nunca disse nada. Sabe, Absalão era irmão de Aminon. Aminon era mais novo, que tinha uma irmã, Tamar.
E aliás, Amon possuiu a sua meia-irmã, ou seja, teve relacionamento sexual com ela. E Absalão, como era irmão dela, por parte de pai, só por parte de pai, ficou muito magoado. Esperava que Davi tomasse uma posição, que levasse Absalão a responder pelo seu pecado. Mas sabe o que Davi fez? Ficou calado. Davi não tomou uma posição, não teve um posicionamento. E aquilo, irmão, gerou mágoa no coração de Absalão. Absalão ficou magoado, né? Davi tinha um problema. Ele era capaz de matar ursos e leões com as mãos, mas não conseguia ter uma conversa com seu filho, Absalão. Por quê? Porque não era um bom pai. Ele não sabia conversar com seu filho. Ele não sabia corrigir os filhos. Davi, homem de Deus, segundo a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus, mas não foi um exemplo de pai. Foi um exemplo de um pai ausente, um pai que não estava presente, exemplo de um pai que não corrigia os seus filhos. Às vezes muitos pais deixam os filhos de qualquer jeito. Os filhos fazem o que querem, falam da maneira que querem, se posicionam, fazem do jeito que quer, e pais omisso, que tem medo de confrontar os filhos. Alguns pais são capazes de grandes proezas, irmãos, profissionais. Davi encarou Golias, mas não teve coragem de encarar o próprio filho. Muitos pais são vencedores, geram riqueza para a sua família, né? Dá presentes, às vezes ele dá conforto para os filhos, mas os filhos fazem aquilo que vem à cabeça, criam filhos disfuncional, filhos que se envolvem com droga, com prostituição. Aqui porá há um exemplo de uma família, um cara rico, uma pessoa rica, que um filho casou e assassinou a sua própria esposa. E que depois esse homem veio a ser também morto pela polícia. Eu não conheço essa família, conheço o pai, mas não conheço eles na intimidade. Mas muito provavelmente foi um pai que não conversava com seu filho, que não mostrava ao seu filho o caminho do Senhor. Eu sei que depois que cresce, as pessoas fazem, tem as suas escolhas, mas tudo, a influência do seu pai pode levar os nossos filhos, a nossa influência como pais pode levar os nossos filhos a viver uma vida que vale a pena. Amém? O resultado diz que Absalão se encheu de rancor e resolveu fazer vingança com as próprias mãos. A Bíblia diz que Davi se encheu de furor, mas também nunca foi conversar com Absalão. E Absalão fugiu. Depois de 3 anos, Absalão voltou. E sabe como que Davi recebeu Absalão? Não foi como você pensa. Vou conversar com ele, vou resolver. Não, ele apenas beijou o seu filho. Ele apenas beijou o seu filho. Ele não disse nada, ele não disse coisa alguma. Davi estava magoado. Pais magoam filho, mas filhos também magoam pais e decepcionam. Por isso é preciso que haja conversão, irmão. Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Provavelmente foi nesse dia que Absalão desistiu de seu pai e resolveu tomar o trono. Muito mais Absalão, irmão, quis tomar o trono de Davi. Ele ficava na porta da cidade dizendo para as pessoas: qual é a sua causa? Naquela época, irmão, a porta, lembra o pastor pregar ontem, de Ló, ficava na porta, ontem, ficava na porta, já não sei, domingo, ficava na porta para resolver as causas. Naquela época, se resolvia fazer negócio, era na porta
né, no portão da entrada da cidade. Absalão ficava ali, na porta do palácio. Quando as pessoas vinham para falar ao rei, ele se antecipava, né? Eu não vou resolver, sabe por quê? Porque eu não sou o rei. Se eu fosse o rei, eu resolvia essa causa rapidinho. Mas sabe o que é? Meu pai não liga para ninguém, não. Ele não liga para Israel. Aliás, ele não liga nem para o seu filho. Porque seus filhos, sabe o que aconteceu? Pois é, todo mundo sabe, né? O que fizeram com a minha irmã? Meu pai não tomou uma posição. É isso que Absalão fazia. Em 2 Samuel 13:32 diz que todos já haviam percebido o problema de Absalão, menos Davi. Quando os pais se interessam pelos filhos, quando nós interessamos pelos nossos filhos, irmão, nós ganhamos o direito de livrá-los do mal. Quando nós ganhamos o interesse dos nossos filhos, irmãos, é porque eles criam confiança em nós. Às vezes seus filhos não conversam com você porque você não dá abertura, você não passa confiança para ele, porque ele fica com medo de você repreendê-lo. Se for preciso de repreender, vamos repreender, irmão. Mas nós devemos conversar com os nossos filhos, ter a liberdade de poder conversar com eles. E nessa liberdade nós podemos livrar os nossos filhos da perdição. Amém? Expresse amor pelos seus filhos. Quando os filhos são bebê, os pais, o que os pais fazem? São pequenos, nós cheiramos, fazemos cafuné, não é verdade? Não é verdade? Já fez cafuné nos seus filhos? Fez cócega? Talvez você fez igual eu, põe a boca na barriga. Já fez? Pastor riu ali, será que ele fez? Aleluia. Mas com o passar dos anos as coisas mudam, né? Quando a criança aí está com 5 anos, principalmente, aí já está rapaz, hein? Já virou o homem da casa, hein? Né? 7, cresce um pouco mais. E aí, está tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, filhão? Mais uma idade nós começamos aí. E aí, está tudo jóia com você? Ficamos mais sérios, né? Está tudo bem? Frio, sem relacionamento. Está tudo bem? Como é que está na escola? Está precisando de alguma coisa? Não é assim? Aos 18, o que acontece? É pior ainda. Aí o filho passa assim: e aí, velho, como é que você está? Tudo bem? É isso. Eu já passei por isso. Já me chamou de velho. Mas não foi meu filho, não. Glória a Deus, né? Quando o menino não entendia nada, ficávamos o quê? Horas a fio, conversando, brincando, e ele não entendia nada. Agora que já está com idade maior, que tem entendimento, a gente mal conversa. Isso chama-se negligência. Negligência dos pais, de não se relacionar com os filhos. O problema também é quando expressamos o amor de forma sentimentalista. Depois de 3 anos sem falar com Absalão, o rei resolveu recebê-lo e simplesmente deu um beijo. Nada de conversa ou tratar com os problemas. O tempo resolve, já viu isso? Não, o tempo é Senhor de todas as coisas. Sabe, irmão, o tempo passa, cura as feridas, realmente. Mas precisa ser resolvida a causa. Amém? Talvez seu pai tenha tido esse problema. Ele não teve coragem de te confrontar e achava que tudo estava resolvido apenas com o tempo. Meu pai nunca me bateu. Você acredita nisso? Meu pai nunca me bateu. Mas bastava um olhar dele. Eu acho que o olhar dele era mais penetrante do que a faca de 2 gumes. Meu pai, graças a Deus, ele nunca precisou de me bater. Quer dizer, ele nunca me bateu, mas ele nunca deixou passar nada em branco. Eu me lembro uma vez, nós conversando ali, eu falei: o quê? Ele: o quê? Senhor. Louva a Deus por isso. Quando eu falei o quê? O quê? É Senhor. Aprenda a ensina seus filhos a chamá-lo de Senhor.
As mães ensinam os seus filhos a chamar de senhora. Isso é bênção para eles, isso é respeito. Inclusive até hoje eu tenho a mania de chamar as pessoas de senhor, de senhora. Mas esse tempo eu fiquei um pouquinho chateado. Eu estava num local, as pessoas começaram a me chamar de senhor. Cheguei em casa e falei para minha esposa: uai, a pessoa está me chamando de senhor, o que aconteceu? Ela: uai, é a idade, né? Amém? Invista tempo de qualidade com seus filhos. Presente não substitui presença. A Bíblia diz que Josafá deu presente a todos os seus filhos, mas foi incapaz de transmitir valores e temor de Deus. Está lá em 2 Crônica 21, 3, 6. Ninguém no leito de morte: eu deveria trabalhar mais. Eu deveria ter ganhado mais dinheiro, comprado uma fazenda. Sabe o que as pessoas falam quando eles estão doentes, estão ali perto da morte? Eu deveria ter investido mais na minha família, na vida dos meus filhos. Eu deveria ter dito mais que eu amava a minha esposa. Eu deveria ter viajado um pouco mais com a minha família. Eu deveria ter aproveitado mais com a minha família. Eu deveria, sabe, fazer o quê? Ter um piquenique com a minha família. Eu não fiz. Sabe, irmãos, nas pequenas coisas você cria memória nos seus filhos. Eu me lembro da minha filha, ela mais nova, né, ela contar para mim, né, que levava ela lá num jardim zoológico lá em Goiânia e colocar ela no pula-pula. Pula-pula vazio. Quando ela chegou, coloquei ela no pula-pula, começou a pular ali, de repente encheu de criança. Venceu o tempo dela, o dono lá tirou, né, a minha filha para as outras crianças. Aí nós saímos, começou a esvaziar. De repente coloquei ela de novo, encheu de novo. No final, sabe o que aconteceu? Ele nem tirou a minha filha, porque enquanto ela estava lá, estava sendo atraído crianças para pular. E eu tenho percebido a presença de Deus em situações, fugindo aqui um pouco. Eu e minha esposa, nós temos a mania de ficar observando o lugar que nós vamos. Nós chegamos no lugar, não tem ninguém, de repente, está muita gente ali. Eu tenho certeza, porque é a presença de Deus que atrai, que tem um imã que atrai as pessoas. Fecha parênteses, amém? Vamos conseguir aqui. Deuteronômio 28, 41 fala: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Cativeiro pode ser muitas coisas hoje, como drogas, os filhos nas drogas, na prostituição, na bebida alcoólica, né? Amor desacerbado ao dinheiro, né? Tudo isso é cativeiro. E nós podemos livrar os nossos filhos se nós tivermos um relacionamento de pai que realmente expressa a Deus. Lá no mundo, irmãos, tem muito pai que cuida dos seus filhos. Os pais cuidam dos seus filhos, sim, né? São pais amorosos que querem dar o melhor para eles. Mas sabe, eles não podem livrar os seus filhos de muitas coisas, porque não tem a presença de Deus, porque não tem um poder de Deus em si, para expressar para os seus filhos. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos a expressão do Senhor, por isso nós podemos influenciar os nossos filhos para o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós não geramos filhos para perdição. A Elisete orou isso. Nós geramos filhos, não geramos filhos para o cativeiro. Nossos filhos são herança de Deus, são filhos da promessa, amém? Nossos filhos são promessa de Deus, aleluia. Ninguém cria filho para perdição. Alguns são abortados no ventre, mas outros são abortados pela vida, né? Mas nós criamos nossos filhos, é para o Senhor. A causa principal da escravidão dos filhos é a vida dos pais longe e dos valores da palavra de Deus. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é ser fiel a Deus e ensinar os seus filhos o caminho do Senhor.
Amém? Eu sei que ser pai às vezes é um pouco difícil, é impossível, como diz o pastor Luiz, é impossível ser pai se nós não buscarmos a presença do Senhor. Seremos pai realmente que influenciamos nossos filhos, se nós tivermos a presença do Senhor. Os nossos filhos precisam nos ver, irmão, orando ao Senhor. Os nossos filhos precisam, ver os nossos maridos, conversar com as nossas esposas com amor, com ternura, com graça. Os nossos filhos olham para nós e eles se espelham em nós. Não pense você, irmão, que o que você faz na sua casa, na sua vida, fica indiferente para os seus filhos. Seus filhos estão de olhos em você. Nossos filhos olham para nós, e aquela reação que nós temos, aquilo que nós praticamos, os nossos filhos irão praticar. Sabe por quê? Há uma fase na nossa vida, das crianças, dos nossos filhos, que eles nos olham como um herói. O meu pai é o melhor pai que tem, não é verdade? Os nossos filhos olham para nós e eles vão repetir, vão replicar aquilo que nós fazemos. As mães, as esposas, conforme você trata o seu marido, os seus filhos, as suas filhas vão tratar também os seus esposos. A importância de nós termos a presença do Senhor. Amém? Não devemos levar os nossos filhos para o mundo, Nenhum conforto ou riqueza ou status compensa o fracasso espiritual dos nossos filhos. Ló, por ganância, levou a sua família, para Sodoma, um lugar de perversão, um lugar de pecado. O desejo de prosperidade e riqueza, levou Ló e sua família para Sodoma. O problema é que não foi, se só Ló tivesse ido, ele levou toda a sua família, ele levou os seus filhos. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós valorizamos hoje, aquilo que nós damos peso, é o que os nossos filhos vão dar peso também. Se nós somos daqueles pais que não se importa com Deus, que não valoriza a presença de Deus, os nossos filhos vão crescer sem valorizar a presença de Deus. Se nós formos os pais que estamos preocupados somente de encher a barriga dos nossos filhos, alimentá-los, dar a eles estudo, mas não ensinar o caminho do Senhor, os nossos filhos vão crescer fora do propósito de Deus, e muito provavelmente os seus netos seguirão o mesmo caminho seu. Misericórdia, amém? Não fazemos como Ló, que não valoriza, que valoriza só a escola, que não valoriza a igreja, Por exemplo, pais, que não deixam os seus filhos faltar em aula de jeito nenhum. Se o filho falar que vai faltar na escola, é perigoso eles ficar de castigo até apanhar, não é verdade? Mas se falar, não, eu não vou para o culto hoje, que eu estou tão cansado, eu não vou para a célula, eu não vou para o domingo kids. Às vezes alguns pais podem, realmente, estudou a semana toda, final de semana cansativo, amanhã é segunda-feira, 7 horas da manhã, tem que estar na escola, deixa essa criança aí. Muitos pais desvalorizam a presença de Deus, valoriza mais o mundo, valoriza muito mais aquilo que o mundo pode oferecer do que a presença de Deus. Nós, como pais instruídos de Deus, nós valorizamos a presença do Senhor na nossa casa. Nós instruímos os nossos filhos o valor que tem o Senhor. Nós instruímos os nossos filhos a vir para o culto. Você traga seu filho porque você quer ver seu filho transformado, crescer na unção da presença do Senhor, amém? Nossos filhos têm unção, nossos filhos são benditos, nossos filhos falam da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque nós instruímos os nossos filhos, amém? Nós devemos também disciplinar os nossos filhos no temor do Senhor. O sacerdote ali, não foi também um pai de exemplo. Ele não disciplinou seus filhos, porque ele amava mais os filhos do que a Deus. Os filhos de Eli eram sacerdotes também. Eli é sumo sacerdote, os filhos sacerdote. Os filhos deles praticavam roubo. Na época da oferta, levar a oferta de sacrifício, seus filhos pegavam a melhor parte, a gordura, a Bíblia fala gordura, ou seja, aquelas carnes de melhor qualidade, usavam para fazer os seus churrascos, suas orgias, suas bebedeiras,
né, suas bebedices, fazia suas festas particular. Terrível. E o povo reclamava com Eli, mas Eli não tomou posição, até que um dia Deus decretou que a família de Eli não teria mais descendência. Isso aconteceu, eu não vou te contar porque é muito longo, mas chegou um tempo que todos os filhos de Eli não existiram mais, não tiveram descendência mais. Que o Senhor nos ajude, amém? Davi nunca disciplinou seu outro filho chamado Adonias. Lá em 1 Reis 1, 5, 6 fala: então Adonias, filho de Gate, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corriam diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão, ou seja, era mais novo. Aqui fala, né, que o filho de Davi, né, Adonias, queria ser rei. Ele contratou pessoas, né, juntou ali a sua turma. Ali, geralmente essas pessoas, né, que são rebeldes, ela tem uma gangue, né, ela tem umas pessoas que acompanham. Então aqui a Bíblia fala que ele contratou pessoas para andar com ele, estar na frente dele, né, para declarar que ele é rei, tocar trombetas e dizer: Adonias é rei. Ou seja, alguém que não foi instruído. Davi não corrigiu seu filho também. Davi deixou que isso acontecesse sem tomar alguma providência, sem repreender seu filho. Filhos algumas vezes partem o coração dos pais, mas precisa haver uma atitude de perdão. Amém, irmão? Nós queremos, Deus, nós queremos ser alguém que perdoa, nós queremos ter um coração que perdoa, que ensina, amém? Quero convidar você a mudar a história da sua família, irmão. Decida hoje como você quer ser lembrado. Você lembra de Alfred Nobel? Já ouviu falar? Alfred Nobel foi inventor da dinamite. Um dia, nos jornais, noticiaram que ele havia morrido. E era uma notícia falsa, hoje é fake, né? Ele viu essa notícia. E ele percebeu que ele seria lembrado apenas por alguém que construiu, que inventou a dinamite, que era usada em guerra. Mas sabe o que Alfred Nobel fez? Ele criou um instituto, ele criou uma agência, né, que premiaria cada ano as pessoas que se destacassem na química, na física, na matemática, na paz mundial. Ele daria um prêmio. Esse prêmio hoje é de $1 milhão. Sabe por quê? Porque ele percebeu que ele seria lembrado apenas por alguém que inventou a dinamite. Talvez muitos pais são uma dinamite em casa. Se morrerem, vão lembrar dele: meu pai dinamitou a minha casa. Não é verdade? Mas você é um homem de Deus. A sua história é mudada. Hoje você pode ser conhecido como alguém que trouxe a presença de Deus. Nós podemos ser conhecidos como alguém, como um pai que traz a presença de Deus para a nossa casa. Amém? E como um filho pode estar convertido a seus filhos? É o desejo de estar próximo aos seus pais. É comum ver filhos fazendo programas, né, sem os pais. Final de semana eu vou para a fazenda, eu vou para a chácara, eu vou pescar, eu vou fazer um piquenique, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou para o clube, mas não inclui seus pais. Sabe por quê? Porque não foi ensinada. Os pais não corrigiram, deixaram que isso fosse um costume, né? Quando os filhos chegam aos 17 anos, irmãos, eles não querem saber, eles só querem saber dos seus amigos, das suas festas, dos seus relacionamentos. Eles esquecem os pais. Se você teve ainda, ou tem vergonha do seu pai, irmão, quando era criança, né, porque seu pai era alcoólatra, talvez, perdoa seu pai. Se seu pai te fez algo, irmão, perdoa seu pai, libera perdão para o seu pai. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo que nós amamos. Quando o perdão, como diz a minha esposa Elisete, perdão é ficar no prejuízo.
Ou seja, liberar aquilo que eu tenho direito, que eu tenho razão. Quando nós liberamos o perdão, Deus entra na nossa vida. Ele muda circunstâncias, Ele muda situações na nossa vida. Amém? Só quem é pai sabe o que é o sentimento quando o filho espontaneamente nos chama que fala que nos ama. Sabe, a minha filha já me escreveu uma cartinha, quando ela tinha 8, 9 anos, ela escreveu lá, João 3,16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O meu Pai tem a vida eterna. Eu tenho essa carta guardada até hoje. Sabe, por quê? Porque eu criei uma imagem nela. Eu falei para ela que ela é amada do Senhor. Então ela expressa o amor de Deus, falando que ela me ama. Amém? Se alguém se envolve em planos na vida e nos ideais dos pais, participando deles com o coração cheio de amor e comprometimento, esse é um filho que se envolve com os pais. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. O pastor agora vai orar. Eu espero que os irmãos tenham recebido essa palavra. Guarde ela no seu coração. Guarde ela no seu coração para que você possa expressar a Deus. Você ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Amém? Aleluia, irmãos. Uma palavra nos ensina. Hoje nós estamos falando sobre os filhos, né? Pais e filhos. Nós temos ministrado para a família inteira, casais, homens, mulheres, pais, né? E também falando de filhos hoje também, pais, essa relação pais e filhos. Então eu queria que nós vamos orar agora pela família, só que essa oração da família vai ser pelos seus filhos. Então, queria que os pais, se você está com seus filhos aqui, queria chamar meus filhos aqui também, minha esposa. Você vai impor as mãos sobre ele, sobre os seus filhos. Você vai abençoar os seus filhos hoje. Se os seus filhos não estão aqui, e você tiver liberdade de gravar essa oração de hoje, mandar para ele, grava a oração, manda para o seu filho. Se você tem algo para resolver com o seu filho, resolva, né? Não seja como Davi, que viveu a vida inteira sem resolver os problemas dos filhos, mas ele teve a oportunidade de resolver, não resolveu. Eli teve a oportunidade de resolver, não resolveu. Perdeu as oportunidades, né? Viveram tragédias nas suas vidas. Mas se você tem, resolva, converse, ajuste, né? Se tiver que perdoar filho, perdoe. Se tiver que algo que seu filho fez e te desagradou muito, mas libere perdão na vida dele. Eu queria que nós orássemos pelos filhos agora. Se o seu filho não está, te oriento agora. Grava a sua oração de hoje, desse momento, e manda para ele. Não faça, não deixa seu filho. Você que tem irmãos, talvez tem filho já adulto, ou filho adolescente, né? E talvez não vive com você, mas manda oração para ele. Como Paulo ministrou aqui da palavra, nós não podemos permitir que nossos filhos cresçam, às vezes órfãos, às vezes abortados, porque não ligamos, não importamos. Mas hoje você recebe uma palavra de você assumir a sua paternidade com seus filhos. Assuma ela é sua. Deus te confiou esse filho, essa filha. Toma posição de pai, de mãe, para que esse filho seja bendito, seja abençoado sobre a terra, para que ele venha reinar em vida, para que ele venha ser um filho vitorioso na sua vida. E isso cabe a você, pai e mãe, na maneira que você está conduzindo ele, na maneira que você abençoa. Vamos orar pelos nossos filhos. Vem cá, os meus filhos. Pai, nós oramos nessa noite pelos nossos filhos. Nós abençoamos, ó Deus, declaramos vida de Deus, poder de Deus. Pai, eles são a minha posteridade. Eu declaro que ela é bendita, que ela é abençoada. Ó Deus, ela vai crescer no temor do Senhor. Pai, eu declaro, ó Deus, corações convertidos na minha casa, corações dos meus filhos convertidos ao meu coração convertido dos meus filhos. Eu não tenho filho para perdição. Eu não gerei filho. O Senhor não me deu filho para perdição. Meu trabalho não é vão com meus filhos. Oh Deus, mas eles vão desfrutar do melhor do Senhor. Eles vão ser benditos, eles já são benditos.
cheio do temor, cheio da vida, cheio da unção do Senhor, do poder do Senhor. Vem sobre eles nessa noite. Vem sobre eles, ó Deus, que nós possamos ter um relacionamento, ó Deus, abençoado, de pai e filho, de filho em pai, que possa ter temor, mas que possa ter confiança, ter um vínculo de amizade, um vínculo de temor, de confiança, um vínculo de amizade, de abrir o coração, de conversar, mas também ter um vínculo, Deus, da minha parte, de conduzir meus filhos ao temor do Senhor, conduzir meus filhos ao caminho que Ele deve andar, conduzir meus filhos para a bênção, conduzir meus filhos para a terra que manda leite e mel. Meus filhos não ficarão perdidos pela terra, não andarão errante, não viverão, ó Deus, uma vida fracassada, porque eu falhei. Não, Senhor, vem nessa noite e capacita como pai, capacita cada pai, cada mãe nessa noite, para ser o melhor pai, a melhor mãe para esse filho. Um pai que instrui seu filho, que ensina o caminho que ele deve andar. Um pai que abraça, que cuida, que se desgasta, que ama seu filho incondicionalmente. Oh Deus, para que esse filho possa ser uma descendência que louva e que honra ao Senhor. E essa descendência que louva e honra ao Senhor, oh Deus, ele reconhece os seus pais quando eles andam no caminho do Senhor. Os livra cada pai que está aqui nessa noite. Livra os pais dessa igreja de serem pais permissivos, pais fracassados. Pai que deixa os filhos fazer o que quiser, escolher o que quer fazer, assistir, o que quer vestir, o que quer fazer na vida. Não, mas que esses pais possam ser pais que influenciem seus filhos, que ensinem o caminho que ele deve andar, que faça escolha pelos seus filhos, que ensine seus filhos a escolher o melhor, a escolher o caminho, a escolher, ó Deus, enquanto está debaixo da sua cobertura, o que assistir, o que vestir, a escolha da vida. Que esses pais, ó Deus, possam ter esses filhos como uma flecha nas suas mãos, para que eles possam atingir para um alvo seguro, o alvo que é o propósito do Senhor para a vida deles. Pai, abençoe cada pai nessa noite, cada mãe nessa noite, em nome de Jesus. Mesmo aqueles filhos que já cresceram, que já são de maior, que já não está debaixo, ó Deus, da casa desse pai e dessa mãe, mas que eles sejam alcançados pela oração desse pai, pelo conselho, pela palavra que abençoa, pela palavra profética, a palavra que é liberada, pela oração que é liberada de intercessão. Que esse filho, essa filha seja alcançada hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus, se tem filhos aqui que precisa perdoar pais que foram ausentes, pais talvez que já morreram, já partiram, mas que foram ausentes, que foram pais torturadores, pais possessivos, pais, ó Deus, talvez que foram liberar a palavra dura. Que esses filhos possam perdoar seus pais hoje, possam ter um coração liberado para perdoar seus pais hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que também possa andar, ó Deus, debaixo da bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Só os pais e mães, fale assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, que eu possa mudar a minha atitude como pai, que nessa noite eu possa receber do Senhor mais sabedoria para conduzir os meus filhos para a terra da provisão, da bênção do Senhor na vida deles. Senhor Jesus, me capacita, me ensina a ser o melhor pai para os meus filhos. Eles terão orgulho de mim como pai. E esses filhos que vão prosperar, vão ser felizes, vão trilhar um caminho que é o caminho da vida. Isso também trará honra e orgulho para a minha vida como pai e mãe, em nome de Jesus. Amém. Vai ser assim em nome de Jesus. Amém, amados?
Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E agora nós vamos orar por você. Você que é casado, se una a sua esposa mais uma vez. Estamos orando por esses alvos desses dias. Vocês juntos, nós estávamos orando pelos filhos, agora vocês juntos são chamados por Deus para ser o canal na vida dos seus filhos. Canal, fala assim: Deus, me abençoa hoje, me dá mais revelação. Eu quero conduzir meu filho já é de maior, não me ouve tudo, mas eu sei que orando, eu dependendo do Senhor, o Senhor vai lá e muda os caminhos dele. Eu sei que o Senhor vai lá e aplana o caminho dele. Ele está indo por um caminho tortuoso, mas o Senhor vai à frente e aplana, porque eu estou clamando, estou orando, estou intercedendo por ele. Me ensina a ser esse pai que não desiste dos meus filhos. Amém? Vamos orar, você como casal. Pai, nós oramos essa noite. Eu oro, Deus, por cada casal, ó Deus, que tem filhos, aqueles que não têm filho ainda. O Senhor vai dar filhos, libera a madre. Libera, Deus, a madre desse casal, para que possam gerar filhos nesse tempo. Pai, eles possam receber do Senhor esse presente, esse galardão de ser pai de filhos nesses dias. Pai, abençoa cada pai, cada mãe, cada casal nessa noite. Capacita esses homens, capacita essas mulheres, ó Deus, a conduzir sua casa, a conduzir seus filhos. Que eles possam ter olhos de graça sobre seus filhos, que eles possam ver seus filhos lá na frente. Talvez seus filhos hoje trilham caminhos tortuosos, mas eles enxergam lá na frente esse filho amado, precioso, cumprindo o propósito do Senhor, guardado, suprido, trilhando um caminho aplanado pelo Senhor, porque o Senhor está indo à frente, conduzindo todas as coisas. Esse pai, essa mãe não desiste, mas ora, intercede, e o Senhor vai à frente, conduzindo, livrando esse filho do perigo, livrando esse filho do mal, das companhias erradas. Vai guardando o coração desse filho, esse filho que tomou uma decisão errada, a decisão, ó Deus, tortuosa na sua vida. Aplana, Deus, esse caminho desse filho, aplana a vida dele, aplana os seus sonhos, aplana os seus projetos. Pai, em nome de Jesus, assume o controle da vida desse filho, dessa criança, ó Deus, desse jovem, dessa jovem. Ó Deus, abençoa aqueles filhos que ainda não casaram, ó Deus, está na idade de casar. Libera os casamentos na vida desses filhos, mas não dê qualquer casamento, Deus. Dê um casamento abençoado, dê um casamento, um homem ou mulher, ó Deus, abençoado para esse filho. Livra ele das ciladas, livra, Deus, do homem fácil, da mulher fácil, mas dê um homem de Deus, dê uma mulher de Deus para esse filho. Ó Deus, conduza ele no Senhor. Ó Deus, aquele filho desse pai que está aqui, talvez, que separou, ó Deus, abençoa ele. Ó Deus, faça retornar para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos esses filhos, nossos filhos que são jovens, adolescentes. Ó Deus, que esses pais possam saber conduzi-los, guardando ele no temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos que o coração desses jovens, dessas jovens, são guardados no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Pode distribuir a ceia. Vou cantar aquele refrão, Rafael. Bendito será a tua casa, bendito serão teus filhos. Vamos ver se a gente consegue cantar ele. Vamos declarar esse refrão para o Senhor Jesus nessa noite. Bendito será a tua casa, bendito serão teus filhos, e o Senhor engrandecerá o seu nome. Vamos declarar essa verdade, que é um texto da palavra de Deus. Espírito de Deus, bendita será tua casa, benditos serão veja sua casa teus assim, filhos, seus filhos assim, são benditos, e Deus são engrandecerá teu nome. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos,
e Deus engrandecerá meu nome. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Aleluia, glória a Deus. A sua casa é bendita, os seus filhos são benditos do Senhor, e o próprio Senhor é Ele que engrandece, é Ele que glorifica, que honra a sua casa e a sua descendência, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pega seu pão, levanta para os céus, fala: Senhor Jesus, esse é seu corpo que foi entregue na cruz por mim. Hoje eu tenho uma casa, uma família bendita, porque o Senhor levou naquela cruz as maldições, os pecados, as doenças, as minhas falhas. Hoje eu tenho tudo que é do Senhor, que é a vida, a abundância, a prosperidade, a saúde, a vida prazerosa na minha família, porque o Senhor me deu gratuitamente, pela graça do Senhor Jesus. Amém. Pega o seu cálice, fala: Senhor Jesus, esse é o sangue precioso do Senhor, que foi derramado na cruz pela minha vida, pela minha família. Eu fui salvo por esse sangue. Hoje estou com a minha casa debaixo desse sangue. Os meus filhos são guardados debaixo desse sangue. O diabo e seus demônios não têm poder de tocar nos meus filhos, porque eles estão guardados debaixo da aliança da qual eu estou. E essa aliança é a aliança do teu sangue, a nova aliança que me comprou, que me abençoou. Hoje eu sou guardado e abençoado no Senhor Jesus, juntamente com a minha casa e os meus filhos. Meus filhos não desviarão dos caminhos do Senhor, porque o Senhor já guardou, já cercou, já planeou os caminhos dos meus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode cear nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Feito isso, nós estamos encerrados por hoje. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 19 horas, 19h30 horas, para um grande culto de oração pelas famílias novamente. Lembrando, irmãos, que sábado é o nosso jantar da família. Prepara o seu prato. Já pensou no seu prato? Prepara um prato delicioso lá para nós estarmos reunidos aqui. Não vai ser só um jantar, vai ser algo profético também. Então venha com a sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Estamos encerrados.